Então Deus, ele prepara uma coisa que seria dita de suma importância. Aí vem aonde ele quer chegar. E esses versículos nós vamos ler agora do 1 ao 16. Eu geralmente não leio tanta coisa assim, mas precisamos ter um entendimento correto. Do 1 ao 16, nós vamos ler até o 8, depois o 9 e o 10, que seria um intervalo, Efésios 4, de 1 a 16, e depois do 11 ao 16. São dois complementos, uma preparação de base para o efeito que Deus quer que nós tenhamos. Olha o que ele fala. Nós temos aqui o nome deste capítulo e fala sobre um corpo unificado. Nós estamos falando sobre o corpo de Cristo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos é em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele também deu uns para os apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Isso é o que acontece quem não tem conhecimento. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo aquilo que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação e amor. Agora nós vamos falar desses versículos, porque ele é dividido em duas partes. De 1 a 16, ele primeiro do 1 ao 11, ele fala sobre posicionamentos. Depois, ele tem o 9 e 10, que é um intervalo para você entender o que vai ser tratado. Depois do 11 ao 16, ele vai falar sobre crescimento. Mas o crescimento, ele só funciona se houver o posicionamento. Nós aqui vivemos como o que às vezes me salta os olhos é, por exemplo, o 14, que fala, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu vejo cada vez mais a igreja do Senhor, não só aqui, mas sendo enganado às vezes por si mesmos. Porque quando nós vamos ver no posicionamento, vamos agora ler, agora explicando a vocês. Quando ele vai falar do 1 ao 11, do 1 ao 8, corpo unificado. O que é o corpo? Toda a cabeça só funciona se estiver um corpo, mas nesse caso quem dá o suporte ao corpo é a cabeça.
todo poder que age vem da cabeça, que é Cristo, a pedra angular da igreja. E o corpo não é no ministério, em todos os salvos em Cristo Jesus, independente de denominação. Mas em cada denominação, em cada igreja que segue a doutrina de Deus, há posicionamentos a serem levados em consideração para que a edificação do corpo exista. E mediante esta edificação, haja o crescimento e o final que Deus espera de cada um. Nós vemos aqui falar em 7 fases: unificação do corpo no espírito, na esperança, no Senhor, na fé, no batismo e em Deus. E nós vamos traduzindo certinho os versículos. Olha o que ele fala: rogamos, pois, eu, preso do Senhor, porque quando ele estava falando isso, em algumas versões vai falar o prisioneiro do Senhor, mas aqui é preso porque ele estava preso em Roma. Mas podia escrever as cartas paulinas, que hoje nos enriquece com a palavra de Deus. O preso do Senhor que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Vocação, o que é vocação? Chamado interior e chamado divino. Quando você fala, alguém falar sobre vocação, é um chamado interior, divino. Quando Deus fala que você tem uma vocação, é alguma coisa dada por Deus. Então, quando Paulo fala que é digno da vocação que fostes chamados, Deus chamou para alguma coisa no corpo, amém? Aí ele fala, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 2, ele fala da unificação do corpo, suportando-vos uns aos outros em amor, o corpo unido, um dando suporte ao outro. Entenda que nós somos uma comunidade dentro de uma sociedade que jaz no maligno. Quando fala que nós somos sal da terra, nós estamos falando não de tempero. No meu ver, na interpretação que eu entendi, estudando a palavra de Deus, eu vejo como o sal como um conservador. Nós, como igreja, devemos conservar as características cristãs provenientes do fruto que o mundo tenta corromper. Então nós temos que nos manter como sal. Quem lembra que o sal era usado para conservar a carne antigamente? Então este propósito do sal é visto nessa visualização. E luz perante as trevas, porque dentro da sociedade onde o príncipe é o inimigo de nossas almas, Satanás, o diabo, há uma sociedade onde ele governa e impera. Mas dentro dessa sociedade que jaz nas trevas, há uma comunidade que é a Igreja de Cristo, que emana e reflete a luz de Cristo para ser visto para quem está nesta sociedade. Então as pessoas que estão nas trevas olham para nós e veem a imagem de Cristo, a luz de Cristo que nos molda espiritualmente. Então, dentro dessa sociedade, nós somos uma comunidade que ricocheteia essa luz para que o mundo veja e seja atraído por ela. Amém? Então, vamos lá. Suportando-vos uns aos outros em amor, cada um ajudando o outro com a mão. Aí fala, no Espírito, aí o versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito é todos ligados como corpo, com o mesmo Espírito ligando uma só visão da igreja. Uma igreja que tem fortalecimento espiritual está todos ligados ao Espírito Santo, não tem dissensões e visões retrógradas entre si. Não tem uma parte pensando de uma forma ou a parte outra. Porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo dá uma só visão. Quando o Espírito Santo está agindo, não há dissensões, não há divisões. É unidade espiritual dentro do corpo. Amém? Vamos lá. O versículo 4 vai falar da esperança.
há um corpo, um só espírito, como também foram chamados como uma só esperança da vossa vocação. Todos eles esperam e têm esperança do chamado de Deus para cada um. Nem todos foram chamados para ser pastor, pregador, levita, nada. Mas foram chamados para ser salvos em Cristo Jesus através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário e ser nova criatura através do Espírito que habita em nós. Isso é uma chamada para todos. Então nós temos a esperança desse chamado, desta vocação. Todos, através do Espírito, têm esse entendimento. Chamado interior, lembra que eu falei? Chamado divino. Todos nós somos chamados por Deus. Ninguém vai falar, eu fui esquecido, eu fui criado sem propósito. Nós servimos a um Deus de propósito e todas as coisas criadas por Ele têm propósitos. Aí vem unidade no Senhor, versículo 5. Um só Senhor, na fé, uma só fé, no batismo, um só batismo, e um só Deus, Pai de todos, todos e por todos em todos. É o que Deus pede que nós nos posicionemos. Nós precisamos buscar isso. Aí fala, como eu te falei, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Espírito. O fruto, o dom é o Espírito e os dons provêm deste Espírito. Cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo do alto, levou cativo o cativeiro e deu dons. Aí nós vamos falar dos dons provenientes deste dom, que é o Espírito Santo. Que, como tu sabe, a profecia, a cura, não pertence à pessoa que você está vendo. Pertence ao Espírito que habita ali. Amém? Então, o dom do Espírito capacita através de dons para a edificação da igreja. Então, quando a igreja se unifica perante todos esses patamares, no corpo, no Espírito, na esperança, no Senhor, na fé, no batismo e em Deus, um só Deus, o Espírito, que é o dom, distribui os dons mediante a necessidade da obra para a edificação da igreja. Antes da gente passar para a próxima página, próxima parte, eu fico preocupado das coisas que estou vendo. Eu olho para essa igreja hoje e vemos que nós, como ministério pela Abrahama, temos pessoas que estão achando que eles não precisam mais estar na igreja de domingo. Estão achando que a escolha que eles têm, eu não sei o tipo de relacionamento, eu leio a Bíblia e fico cada vez mais abismado e preocupado nas coisas como estão indo acontecer. O que as pessoas entendem que Deus quer delas? Qual é a aliança que Deus pede? Eu estudo a Bíblia, tento entender isso e não consigo. As pessoas tinha um pregador que vinha aqui, eu me dava bem com ele, mas eu fiquei até meio entristecido, que ele parece que se não prega mais a palavra, está vindo, de vez em quando ele posta algumas coisas que eu fico meio preocupado. Mas ele relatava que essas pessoas não são cordeiros, são simpatizantes da fé. Eles simpatizam, mas não se envolvem. E se não se envolvem, não sentam à mesa com Deus. Hoje aconteceu isso. Hoje eu estou cansado. Hoje não estou bem. Domingo não dá não. Mas na hora que entra na guerra, Deus me ajuda. Eu fico bobo com isso. De onde eles tiram? Porque a palavra de Deus vai falar. Aqui, ó. Eu já falei. Efésios 13. Que eles são enganados por pessoas. Vamos ver o que peguei. Que agora não marquei. Pessoas que corrompem o propósito e a palavra de Deus.
Eu não entendo de onde se tira de onde se tira essa pretensão de atender e se relacionar a Deus pelas beiradas. Quando você tem um corpo que precisa buscar crescimento, é o que nós vamos entrar agora. Nós precisamos, antes de buscar o crescimento, pisar em solo firme, nos alicerçar e nos unificar para junto o corpo ter o crescimento. Mas as pessoas vêm para a igreja, não que isso seja antibíblico, atrás dos profetas, atrás de migalhas, onde o próprio Deus já falar que tem o melhor dessa terra para servir. Eu não entendo. Eu estou prestes a me aposentar. Diz a minha esposa que daqui a uns 3 anos eu consigo, se o governo não mudar mais as leis, sei lá. E a minha vontade era viver da obra de Deus direto. Minha esposa encaminhada, dá para ser formada, meu filho também. Eu vou ter minha aposentadoria lá, o que eu vou trabalhar na obra de Deus. Porque não tem nada mais gostoso, mais compensador, mais um investimento melhor do que investir na própria eternidade. Já pensou? A única outra coisa que eu iria e não vou poder é que eu queria ir para uma cidadezinha de interior, tirar esse negócio de metrô, trânsito, loucura. Outro dia, o Daniel estava falando aqui que ele foi dirigir em Goiás com o pai, teve que viajar, e o pai falando, calma, porque ele está acostumado com o trânsito aqui do Rio de Janeiro, e ele, acostumado a isso, ele dirige, já está... E de vez em quando, a gente com os nossos compromissos, com a nossa vida, para alguém, começa a passear com o carro, anda lá, tu olha assim, não está conseguindo passar, o indivíduo está na tua frente a 15 km por hora. Tu pensa, eu queria ter uma mão para pegar, levantar esse carro, passar por baixo, para esse cara estar me atrapalhando. Mas é uma vida estressante, corre. Eu queria, sabe o que? Eu nem sei pescar direito, mas parar, ver a natureza, tocar meu violão, e louvar, e não sei, nadar no rio. Eu estou entrando de férias aqui, outra vez a gente vai fazer uma viagem, eu vou andar tomar banho de cachoeira, eu quero é isso. Mas não posso, porque minha esposa tem o emprego dela, e Deus botou ela comigo, não tem jeito, eu tenho que ficar com ela. Então, ela tem o emprego dela, meu filho tem a vida dele aqui, eu não vou poder fazer isso. Mas uma coisa que eu queria era isso. O meu trabalho, às vezes, me impede de estar na igreja dia de semana, mas quando deu uma brecha, eu estou lá tocando, eu estou lá orando a Deus, eu estou lá fazendo a obra de Deus, porque eu entendo que você não consegue servir Deus pelas beiradas. Deus vai falar que me encontrará aquele que me buscar de todo o seu coração. E de todo o seu coração é com ímpeto, com virilidade na busca do entendimento, do estudo da palavra, da oração. E a luta pela santificação, porque todos nós lutamos contra a nossa carne, não há uma só criatura que não faça isso. A Bíblia fala que não há. Aqui nós vamos falar sobre o caminho para alcançar a estatura do varão perfeito, que não existe ninguém fora Cristo. Não existe um só que atingiu isso. Mas o caminho para isso é uma coisa perpétua em nossa vida e precisa ter. Quando nós achamos que somos melhores que o nosso próprio, nós já estamos pecando e estamos definhando na presença de Deus. Porque quando nós achamos que nós somos pequeninos, nós lutamos para crescimento e crescemos nisso. A luta pelo entendimento, tentando entender. Se vocês entenderem como as pessoas defendem suas visões, suas linhas, seus raciocínios. Tem uma coisa que eu falo aqui de um conhecido, a Isis conhece, de um colega meu antigo, que falava que Deus era contra o casamento. Deus é contra o casamento. E ele achou respaldo bíblico para isso.
Achou. Ele existe em 1 Coríntios 7, que fala justamente sobre o casamento, que ele prefere que o homem seja puro. Ele fala, viu, o homem, Deus não quer que o homem case. Eu falei, meu Deus do céu, e vivia na orgia. É casado hoje, pelas notícias que eu tive, que são distantes, continua. A esposa dele, não sei o que pensa. Mas cada um defende, porque a palavra de Deus vai falar que todos nós somos retos aos nossos próprios olhos. E na Santa Ceia, todo dia de Santa Ceia, no segundo domingo de cada mês, nós vamos ver o pastor Antônio Carlos Bonizo falar o seguinte: se nós julgássemos a si mesmos, não seríamos julgados. Todos nós temos a nossa defesa, é por isso que nós não podemos contar com o nosso entendimento. A Bíblia nos orienta como deve ser. E a Bíblia fala que se não acharmos a união e a unificação do corpo nessas 7 etapas, nós não nos posicionamos como servos de Deus. Não existe igreja em Cristo em casa, não existe igreja de pessoa que não vem ao templo, a não ser que a igreja se reúne na praça ali, porque não é o templo. Eu concordo que não é a parede, é o corpo que é chamado de igreja. São os salvos em Cristo Jesus, que organizados para a obra e o reino, em prol do reino, são a igreja de Cristo. Então pode ser 5, 10, 15, 22, mas organizados e unidos como corpo de Cristo para fazer a vontade que Deus colocou como propósito para a igreja. Aí nós somos igreja. Pode ter que ser dentro do templo? Não, não é o templo. Mas não pode ser um só, ouvindo tudo pelo YouTube. E às vezes no YouTube não é porque assiste os nossos cultos, não. Existem pessoas que assistem nossos cultos. O pastor Carlinho é um evangelista nato. O número de pessoas que já tem os cartões, o número de cartões que ele... Várias pessoas são inscritas. Eu fui uma pessoa que reativei o primeiro, que é o de Sulacap, tinha 20 inscritos. 20. Hoje é 4.000 e pouco. E no daqui está para chegar a 3. Então tu bota 7.000 focos, 7.000 canais para evangelizar, para falar da palavra de Deus. Então existe, mas não é. Assistindo de casa é uma boa para você entender, para você ver o que se fala, para você se mostrar interessado e vir à igreja. Porque aqui a vontade de Deus é feita. Eu estou passando por vento. E vai continuar. Porque Provérbios 28, 9 fala, e isso eu falo muito aqui: aquele que desvia o seu ouvido da lei, até a sua oração é abominável. E nós, como igreja, ele nos pede isso. Comunhão dos crentes na igreja, no corpo, no espírito, na esperança, do vosso chamado. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, da qual é todos e por todos e em todos. Sem isso, não tem como você sentar à mesa. Apocalipse 3:20, Deus vai falar o seguinte: eu estou à porta e bato. Se me receberes, entrarei e cearei contigo. Olha lá, estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Mas como é que você ouve a voz de Deus? É um ruído? Ou é uma voz que clama no seu coração e muda a sua vida? Porque se for só um ruído, não é o que está falando aqui. João 3,16 fala que quem nele crê será salvo. Vamos botar lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de gênito para que todo aquele que nele crê. Quando você crê, tu vive aquilo. Não pereça, mas tenha vida eterna. Essa semana, 2 pessoas legais de Paraná me deu muito bem com eles.
Sou uma denominação que defende a predestinação. Que Deus já escolheu quem está salvo e quem é condenado. Pela orientação, eles entendem da seguinte forma. Eu fiquei curioso, perguntei, sem querer ofender, mas perguntei: como é que vocês veem disso? Eles têm um entendimento do seguinte: que aquele que Deus decidiu que será condenado, Ele colocou que esse não consegue aceitar Jesus. Mas vem cá, me justifica isso, me dá o respaldo desse posicionamento. Eu quero entender vocês, me dá o respaldo. Aí jogou para cá, jogou para lá, aí não soube. Mas aqui fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fala que todo aquele, ele falou o preto, o chinês, o amarelo? Não, que todo aquele que nele crê. Mas aí crê é mudar a sua vida mediante esta crença. Não pereça, mas tenha vida eterna. Então todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é co-herdeiro na aliança através de Cristo a vida eterna e merecedor desde Abraão para cá. Não tem como. Se você quiser e aceitar a Jesus e rejeitar as astúcias de Satanás na sua vida, você é salvo em Cristo Jesus, não por merecimento, mas por causa desta aliança feita com Ele na cruz do Calvário. Não tem isso. Mas aí Deus vai nos dar o versículo 9 e 10. Vamos lá. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aqui ele fala na hora que ele sobe, mas antes desceu. Desceu as partes mais baixas da terra, onde ele testificou o que aquele momento ele tomava posse da vida, da morte, em todos aqueles que o aceitarem. A partir deste momento, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e fechar as brechas da sua vida, Satanás não tem mais autoridade para te tocar. Porque Jesus foi lá e falou: agora eles são meus. Efésios 1:3 vai falar que agora nós temos o selo, é 1:3 ou 1:13, o selo da promessa. Efésios 1:13, vê lá, acho que é 1:13. Isso, olha lá. Em que também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, ouviu a palavra de Deus, creu e aceitou Ele como Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido na salvação, foi selado com o Espírito Santo da promessa. A partir desse momento, no mundo espiritual, os demônios vêm e falam: este eu não mexo, este eu não tenho autoridade, esse está selado com o selo do Espírito, e eu não tenho autoridade para tocar. Mas para isso, tem que se posicionar como servo, como corpo, como igreja, porque Deus não vai vir buscar fulano porque é um grande pregador. Deus não vai vir buscar cicrana porque ela se veste de forma com sua reputação. Ela não vai, ou outro, ou nomes, existem nomes no mundo gospel que são muito conhecidos. Não. Deus vai me buscar a igreja, que é representada pelo corpo de Cristo. E quando você está ligado ao corpo, unido, unificado, para crescimento deste mesmo corpo. Então, eu não sei, eu fico pensando e me entristeço muito, porque eu noto que eu não sei de onde tiram isso. Da onde justificam esses posicionamentos. Eu não dito nome, mas vamos falar: eu já falei que domingo eu não vou não, terça não. Claro, você não é obrigado a tal. Nós temos família. A palavra de Deus fala que é Deus, família e a igreja. O nosso primeiro ministério é a nossa casa, a nossa família. Mas se nós não buscarmos, o que você vem fazer na igreja? Buscar bênção
ou ser servo de Cristo. Porque se você buscar as bênçãos de Deus somente, você vai ter migalhas. Agora, quando você for servo, Romanos 8, 28, vai falar que todas as coisas cooperam para aquele que amam a Deus e a sua justiça. Amam a Deus e a sua justiça. Se ama a Deus e a sua justiça, ele procura entender a palavra para se enquadrar nela. Não fala justamente para os que amam a Deus e aqueles que são chamados por seu decreto. Você lê a palavra, aprende e se enquadra. Não fala que ela tem que ser reescrita ou que não é para você porque esse dia não dá. Eu fico pensando no como o profeta vai e fala, às vezes é coisas boas, amém, mas até quando o relacionamento do profeta vai moldar a vida e o relacionamento dessas pessoas com Deus? Porque eles não conhecem a Deus, eles ouvem falar, não tem relacionamento aprofundado. O que vai ser feito no dia do juízo, ou quando dias ruins chegar, porque chega para todo mundo, o profeta vai orar, o homem de Deus, o pregador, mas quando a bênção chegar a caminho, esse não tem pacto comigo. Mas aí Deus coloca o crescimento, aí ele coloca a partir da unificação. Estamos unidos e unificados, precisamos crescer. Aí vamos falar a partir do 11 ao 16. Então são 4 pontos. Primeiro alvo a ser atingido: crescimento. Todo cristão é um teólogo. O que é um teólogo? É um formado no curso superior? Não. Tel e logos, estudante da palavra. Se você não estuda a palavra, tu está perdendo o teu tempo. Você vai ser levado por vento de doutrina a pessoas que também não estudam, mas ouviram falar de um, de outro. Mas a palavra de Deus vai te revelar, porque a Bíblia, o cânon bíblico, ele é Deus se revelando a nós. O relacionamento a partir da segunda aliança não pede mais sacerdotes, a não ser o próprio Cristo. No Velho Testamento, você, quando fosse fazer um sacrifício, você não podia ir lá e sacrificar. Existia um sacerdote que faria isso por você. Ele tinha uma função dentro do templo, o mesmo templo que foi destruído e levantado 2 vezes, erguido por Salomão. O sacerdote no átrio, ele ia lá e sacrificava, como Jó fala, que sacrificava pelos seus filhos caso eles pecassem. Hoje, esse sacerdote é Jesus. Não existe mais homem. O teu relacionamento é tete com Deus. Porque quando Cristo foi crucificado, a palavra de Deus fala que rasgou-se o véu. Esse véu relatado na passagem é o véu que dividia as castas na sinagoga. É o átrio onde ficava o sacerdote, depois vinha os homens, depois as mulheres e as crianças, e os véus separavam. Ouvia-se, mas não tinha-se visão do que acontecia após o véu. Não existe mais isso. Nosso relacionamento hoje é direto com Deus. É joelho dobrado, leitura da palavra, edificado e entendendo o que precisa ser feito. Não existe mais mensageiros. O último chamou-se João Batista, a voz que clama no deserto. Hoje é o teu coração onde habita o Espírito, entrando em contato direto com Cristo e o nosso Deus. Não existe mais. Existe o corpo, como falei lá, em Efésios 4:2, suportando-vos um ao outro, ambos estudando, crescendo. Mas aí o crescimento, ele vai ser relatado nos versos 13 e 15. Vamos lá. No 13,
Vamos lá, vamos ler o 12, só para a gente entender. Ó. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, crescimento, à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda, em todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Aí no 15 ele complementa: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verdade em amor. Alguém está ouvindo falar que verdade doa quem doer? Não. Porque quando você está no corpo, você não maltrata. A mão não vai socar o queixo ou a face. Você não vai pensar em corpo que uma parte do corpo vai machucar a outra. Porque ambos serão afligidos. Quando pensamos em corpo, pensamos em unificação, é um suportando, ajudando o outro em amor. Existe uma forma de falar que mata e a outra que gera crescimento. A palavra que vem do Espírito não mata, mas starta crescimento. Quando você está em lugar onde a palavra te oprime, aquilo não vem do Espírito Santo, porque o corpo se ajusta para a sua preservação e crescimento. Não existe opressão dentro da igreja. Existe chamada atenção. Você está errado. O teu caminho não é esse. Deus tem um chamado na sua vida. Vem, olha, tua função dentro do corpo, você tem isso aqui, faz. Vamos acordar, vamos ver. Chama atenção, fala a verdade. Mas sem matar. Não existe isso. Eu falo, dou a quem doer. Servo de Cristo não funciona dessa porte. Então, o nosso primeiro alvo que fala é crescimento, respaldado nos versículos 13 a 15. O segundo, diversidade. Versículo 12, 11, 12 e 16. Vamos lá. 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos direto para o 16. Efésios 4, 11 e 12. E agora vamos para o 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, onde é que está a diversidade? A capacitação tem a diversidade para a edificação do corpo, mas todos têm o mesmo chamado, a mesma vocação, o mesmo dom? Não. Aí fala, ele mesmo no 11, ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas. Se fosse todo mundo apóstolo, o que é apóstolo? A palavra de Deus hoje vai falar sobre apóstolo para mim, fora os 12. Os 12, Matias caiu, não porque morreu, mas porque caiu, foi substituído, quer dizer, Judas caiu, foi substituído por Matias no início do livro de Atos. E esses 12 julgarão as 12 tribos pela eternidade. A partir deste 12, eu sou apóstolo. Apóstolo hoje em dia, inclusive Paulo, são missionários. Quando coloco em hierarquia, eu quero respaldo bíblico para isso. Não existe. Os 12 têm. Não existe um 13º nesses 12. Todos os outros que são levantados apóstolos, Paulo, Barnabé, são missionários. E Paulo era um dos maiores deles. Ele era apóstolo, sim.
mas como missionário, diferente dos 12. Nunca existirá outro igual aos 12. Evangelista e outros pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, cada um na sua função. Já pensou se você tivesse 2 braços esquerdos, 2 mãos esquerdas? Na hora de você pegar alguma coisa, eu estou pegando com o microfone direito, ia ficar complicado. 2 pés esquerdos, 2 pés direitos, com uma coisa. Para jogar bola é boa, que eu bato bem com a direita. A esquerda sou mais ou menos. Mas será que a esquerda ia me dar apoio na hora da direita chutar? Porque na hora que a gente chuta a bola, a esquerda está dando apoio. Cada um tem uma função. Se você não tiver essas funções, a diversidade das funções, então primeiro, após a unidade, buscar crescimento. Depois, diversidades. A diversidade dos dons, das funções. Hoje aqui nós temos o nosso pastor Antônio Carlos Brunizo, que é o presidente dessa obra. Amém? Só tem um presidente. Aí também o vice, que é o Alexandre. Mas podia ter 2 presidentes? 2 vice? Cada um na sua função, e o corpo sendo edificado dentro do propósito de Deus. Aí depois, prover crescimento, versículos 12 e 16. Vamos lá. 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí vamos lá para o 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação da carne, faz o aumento do corpo para sua edificação e amor, em amor. Uma igreja que não busca crescimento está fora do propósito de Deus. Sabe aquela igreja que não aceita ninguém de novo? Ó, o que tu está fazendo aqui? Nós somos reclusos. Ó, não sei o que é tratado lá. Existem algumas seitas que fazem esse tipo de coisa. As pessoas vão só quando são convidados. Não vou nem dizer nomes. Mas toda igreja evangélica, vindo, cristã, da segunda aliança em Cristo Jesus, não comete o mesmo erro que o Antigo Testamento cometeu, que os judeus cometeram. Qual foi o erro do judaísmo? O erro do judaísmo é entender que eles eram só e ninguém mais podia ouvir a palavra de Deus, ninguém mais era merecedor. Até que Deus separa Paulo no deserto do Saara para preparar ele durante 3 anos para ser o apóstolo dos gentios, e dá a visão a Pedro na casa de Cornélio, onde aquela família falou em línguas e viu o Espírito atuando através deles. Aí foi entendido que todo aquele que nele crê, João 3,16, não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe um que seja merecedor e o outro está barrado nesta reunião. Todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida será salvo em Cristo Jesus, e crer e buscar de todo o coração. Todo aquele será, porque atrás o Espírito andava com alguns. No ministério de Jesus era com Jesus. E depois, a partir de Atos 1, 8 e 2, o Espírito está em todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Nós somos tabernáculo ou templo do Espírito Santo. Então, aos poucos, através desse Espírito, bota aí, 1 Coríntios 3, 6. Olha como funciona. O próprio Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Apolo era um jovem escutado por Priscila e Áquila em Corinto, e Deus foi ter com ele, mas entendeu que Apolo, ele batizava as pessoas pelo batismo do arrependimento de João Batista. Então, a partir dali, Paulo orientou,
porque o batismo do arrependimento fala lá em João Batista antes: eu batismo com água, mas aquele que vem pós mim batizará com espírito e com fogo. E a partir de Atos 1:8, todo aquele que é batizado recebe o batismo do Espírito Santo, que nós possamos ser templo do Espírito Santo. Então, o batismo de Apolo não era, e Deus o orientou, e após essa orientação, Apolo foi um grande servo do Senhor. Mas Paulo plantou, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém é tão bom que não precisa do corpo. Ninguém é autossuficiente, senão o próprio Deus, que nos usa pela misericórdia dele. Não existe uma pessoa que você vê agora na sua cabeça: esse é um grande homem, mas é dependente de Deus e de sua misericórdia como todos os outros. Alguns se dedicam mais, alguns vão mais para o joelho, alguns estudam um pouco mais, mas ninguém é autossuficiente. Todos precisam do corpo. Não há uma só pessoa em toda a criação, fora o próprio Cristo, que não fosse dependente do corpo de Cristo. Principalmente após Atos 1:8-2, quando o Espírito chega, até o arrebatamento da igreja, que é a era da igreja, a era do corpo de Cristo. Esta era que nós estamos vivendo agora. A era onde se fala e se planeja salvação. E o último alvo: a saúde do corpo. Versículo 16 também vai falar sobre isso. Da qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pela cinta de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. O corpo de Cristo saudável, ele produz crescimento, ele tem a diversidade dos dons, ele provê crescimento. Preste atenção, não é que ele vai crescer. Todo componente do corpo tem que prover crescimento. Como assim prover crescimento? Auxiliar o corpo em crescer. O teu irmão, aquele que está do teu lado, que tem menos chance, que não tem a orientação correta, a orientação, a oração, vai sustentar, suportando-vos uns aos outros. Você vai tentar dar condições para que o corpo unido e unificado cresça. E a saúde do corpo seja elevada. Porque a saúde do corpo, ela pesa em nossa alma. Quando nós pensamos em nós como corpo, digamos que nós sejamos fora do corpo, só nós somos tricotômicos igual ao nosso Deus. Nosso Deus é corpo, é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Às vezes, quando nós falamos sobre cura, nós entendemos como é que Deus cura: pelas orações. Como nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Corpo é a carne. Para a eternidade ele é irrisório, não serve. Nem quando nós formos arrebatados ele vai precisar ser glorificado. A alma é a nossa particularidade imaterial, a nossa parte espiritual, que vai ser pela eternidade ligada a nós. E o Espírito, antes de nós aceitarmos Jesus como Salvador da nossa vida, é o Espírito de Deus, mas o Espírito chamado de Espírito humano. Ele não é o Espírito Santo. O Espírito Santo nós recebemos quando aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí ele toma posse do Espírito humano. E através, quando nós oramos, através do Espírito Santo, ele atinge a nossa parte imaterial e a nossa parte imaterial, que é a nossa alma, que sustém o corpo. Então, nesse momento, através da oração, o Espírito
trabalha a alma, que consegue trabalhar o nosso corpo e nós somos curados. Quando é apraz a Deus que isso seja feito. Então eu vou falar uma coisa para você. Nós somos um organismo vivo. O corpo de Cristo, ele é vivo. Um organismo vivo, que trabalha, que cresce, que se desenvolve ou se estagna. O que nós precisamos entender? Que como parte desse corpo precisamos ter unificação para crescimento. E para ter essa unificação precisamos estar ligados e trabalhando continuamente com o corpo. Não tem como nós fazermos isso vindo à igreja para comer migalhas deste relacionamento, quando às vezes ele nem existe. Vindo à igreja quando o pregador é aquele que fala o que eu quero. Quando o pregador, não sei, cada um tem uma forma de pensar. Todos nós precisamos entender que o desenvolvimento seu como servo vem da palavra de Deus. E a igreja que trabalha a palavra de Deus, independente de quem seja, vai trazer unção, vai trazer transformação e crescimento para a sua vida. E aí você vai estar crendo, e crendo vai ser transformado pelo Espírito. Mas se você viver nas beiradas, isso não acontece. Se você viver com Deus pensando que mas hoje eu não estou afim, será que na hora que você precisar da intervenção divina, Ele vai te ouvir? Será que a tua relação com Ele vai estar firmada a ponto de você falar: pedirei e responder-te-ei? É isso que eu não entendo. Eu não sou o melhor, muito. Luto contra a minha carne todos os dias. Luto contra o meu cansaço, luto com o meu às vezes, meu desânimo. Mas entendo o que eu preciso. O que a palavra de Deus manda que eu faça. E eu não sou melhor do que ninguém. Eu só entendi isso. Só isso. E como pequenino, é isso que nós precisamos entender. Eu estou falando às pessoas que estão aqui hoje, que entendem isso. Mas as pessoas que não entenderam, reavaliem, orem a Deus. Aonde isso está sendo respaldado? Esse posicionamento está sendo validado aonde? Como? Eu leio a Bíblia, estudo ela e não vejo respaldo para isso. Isso é válido? O pastor Flamanão fala muito que no dia dos juízos, afastar-te de mim, é o que Jesus vai falar. Então o que eu peço é que cada um entenda o seu relacionamento com Deus, o que busca, o que procura, e como vai conseguir isso. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, para a graça desse Deus.